Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e essa é mais uma edição do RB News. Um advogado abusou da tecnologia e utilizou o QR Code para explicar uma petição a um juiz. Vamos falar sobre isso. O QR Code é uma espécie de código de barras que pode ser escaneado pelas câmeras dos celulares através de um aplicativo que direciona o usuário a um link de algum arquivo ou de algo publicado na internet. No caso que virou notícia para o mundo da advocacia, o advogado Euro Júnior, ele pôs um QR Code numa petição que redirecionava o juiz, que caso ele escaneasse com seu celular esse QR Code, ele redirecionava esse juiz para um link na internet onde o próprio advogado tinha gravado um vídeo e estava explicando ao juiz os detalhes da petição. Se vocês são jovens juristas ou estão no início da advocacia, vocês têm que saber que um ato importantíssimo para a advocacia é o chamado ato de despachar com o magistrado. Que é o seguinte, todos nós sabemos que às vezes o texto não explica tudo que nós, enquanto advogados, enquanto juristas, queremos dizer, né? A linguagem comum, as pessoas costumam falar, quando estão em situações complicadas, o seguinte: se ao menos eu pudesse lhe falar pessoalmente, justamente porque o texto não explica do jeitinho que a gente queria explicar detidamente, né? Então o ato de despachar com o magistrado, muitas vezes, é chegar para o magistrado e explicar de forma pormenorizada o pedido que o advogado está fazendo, ou muitas vezes dizer: senhor magistrado, esse processo está esquecido, por favor despache esse processo, ou explicar, por exemplo, o nível de urgência que tem o seu processo e por que o seu processo tem que ser decidido com prioridade em relação a outros processos. Então esse é um ato muito comum, esse ato de despachar com o magistrado. E o advogado Euro Júnior utilizou a tecnologia para otimizar isso, né? No sentido de que ele fez um vídeo, ele não foi até o judiciário, pediu para falar com o assessor, que pede para falar com o juiz, para explicar a sua petição. Isso é um ato que às vezes demanda tempo, às vezes os magistrados estão fazendo audiências, tem magistrado que só atende o advogado no final das audiências. Então o advogado Euro Júnior quis otimizar isso. Isso, no meu ponto de vista, é totalmente permitido. O Código de Processo Civil diz que os atos processuais não terão formas específicas, né? E eles têm que apenas atingir o seu fim, desde que a forma não seja vedada pela lei, etc. Então essa é uma forma que não é vedada pela lei, e o advogado, com um pensamento inovador, de forma criativa, colocou esse QR Code para explicar o vídeo ao juiz. Eu sei de informações que o próprio juiz aceitou numa boa e incentivou essa prática. É claro que isso gerou certa polêmica, né? E houve uma divisão no mundo jurídico, né? Há aqueles otimistas que sempre consideram que é bom utilizar a tecnologia para inovar e melhorar as práticas burocráticas ou a prática da advocacia, a aproximação ou melhor entendimento entre advogado e juiz. Esses são otimistas em relação à tecnologia. Mas tem também os pessimistas que dizem que isso pode gerar outras espécies de danos. Eu separei duas notícias aqui em que um advogado respondeu uma determinação de um juiz com um joinha, né, com a imagem de um joinha, era no PJE, e outro advogado que desenhou um bolo de aniversário para comemorar a lentidão da justiça, né? O processo estava há um ano parado e ele desenhou um bolo de aniversário. A minha opinião pessoal é que, como toda ferramenta, ela pode ser utilizada para bons fins ou maus fins, né?
Então é uma questão de quem está utilizando a ferramenta. Eu acho que toda inovação que facilita a prestação jurisdicional é bem-vinda, só que é claro que outros juristas podem usar, como esse do joinha ou como esse do bolo de aniversário, podem usar para um fim não tão legal assim. Mas eu não sei, qual é a opinião de vocês? Postem aí nos comentários, postem inclusive se vocês teriam coragem de inovar na advocacia, como pôr em uma petição um QR Code. Eu achei muito interessante e quis trazer essas notícias para vocês, jovens juristas. É isso, esse foi mais um RB News. Em outro dia a gente se vê com mais notícias jurídicas. Tchau!